Olá, boa noite, muito boa noite. Boa noite nesta segunda-feira, dia 9 de setembro de 2024. O nosso programa O Homem Espírita, de número 10. O Homem Espírita aqui pela Associação Espírita Cáritas de Passos. Eu sou o César de Aquino e estou aqui com vocês para que a gente possa conversar um pouco mais sobre essa doutrina, a doutrina espírita. Conhecermos um pouco mais sobre essa doutrina que é tão reveladora e consoladora para todos nós, não é? Estamos aqui começando mais um programa O Homem Espírita, aqui pela Associação Espírita Cáritas de Passos. Sejam todos bem-vindos. Muito bem, muito bem. Hoje, segunda-feira, 21 horas, nós temos então aqui pela Associação Espírita Cáritas de Passos o programa O Homem Espírita, onde nosso objetivo é trazer um pouco mais de informações a respeito dessa doutrina, né, que nós temos no nosso coração, que nós trazemos aqui no nosso coração. A doutrina, né, que a gente costuma sempre dizer que ela é uma doutrina reveladora e consoladora, porque ela revela para nós muitas questões a respeito das nossas perguntas básicas, né? Das nossas perguntas, né? Essas perguntas que o ser humano traz durante a vida toda, né? De onde eu vim, quem sou eu, o que estou fazendo aqui, para onde vou, né? Então a doutrina espírita traz respostas para todas estas perguntas. Nos mostra, por exemplo, que a nossa vida não se resume entre o berço, né, entre o berçário e o túmulo, mas é muito maior e muito mais do que a gente possa imaginar, né? Nós somos espíritos milenares, nós somos espíritos que já estamos vindo de reencarnações em reencarnações, para que a gente possa evoluir e se transformar em bons espíritos, né? E a vida continua, a morte não existe para nós, né? Nós acreditamos na reencarnação, nós somos reencarnatórios, né? Reencarnatoristas, né? Não é isso? Então, nós acreditamos, né, na reencarnação. E a partir daí, então, nós acreditamos também na vida eterna, né? Então nós sabemos que com a morte, né, com a morte do corpo, a morte da matéria, a vida não acaba. A gente continua a partir daí. Continua na medida que nós aprendemos, na medida que nós conseguimos vencer as nossas provas e expiações, né? Continuamos a partir daí, não é assim? E essa vida, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aprendendo, nós estamos praticando, nós estamos evoluindo, nós estamos buscando, né, nós nos aprimorarmos para que a gente possa, então, trilhar a nossa jornada, né, que é uma jornada especificamente espiritual. Não é uma jornada humana, né? É uma jornada espiritual. Então nós estamos aqui nessa jornada, caminhando para onde? Estamos indo para onde? Né? Estamos indo de volta aos braços do Pai. Estamos indo de volta para a nossa pátria espiritual. Estamos indo de volta para a nossa liberdade efetiva, né? O nosso espírito, ele busca constantemente meios para que nós possamos nos aprimorarmos, evoluirmos, para que nós possamos estar libertos, para que nós possamos nos libertar,
dessa matéria, que é difícil mantê-la aqui na Terra, não é? Gratidão por essa segunda-feira, gratidão à nossa espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, gratidão aos nossos guias benfeitores, aos nossos irmãos benfeitores, coordenadores desse projeto, que nos acompanha sempre, né, a todos esses programas. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão aos nossos anjos guardiões, sempre presentes conosco, gratidão a todos os irmãos que são conduzidos aqui nesse momento, para que possamos juntos aprender, né, através do estudo dessa doutrina, aprendermos como, né, nós podemos melhorar essa jornada, melhorar as nossas condições para estar nessa jornada. De que forma? Melhorarmos espiritualmente e moralmente, né? Nós avançarmos moralmente, evoluirmos espiritualmente, para que a gente possa, então, caminhar nessa jornada de maneira mais tranquila, mais serena, né? Mais espiritualizada. Nós já estamos há alguns programas, né? Já estudando o primeiro livro da doutrina espírita, o primeiro livro da codificação espírita, que é o livro dos Espíritos, né? Livro dos Espíritos. Nós estamos fazendo uma leitura comentada, né? Então, o meu objetivo aqui é a gente, então, ir mergulhando na doutrina espírita, mergulhando nessa codificação, mergulhando, né, no que a gente pode aprender um pouquinho mais dessa doutrina espírita, né? E aí estamos, então, partindo aí, né, desse primeiro livro da codificação, que é o Livro dos Espíritos, onde nos traz várias, centenas, milhares de informações riquíssimas em detalhes, né, desse diálogo feito por Allan Kardec com os espíritos codificadores, trazendo informações para nós a respeito de toda a nossa existência, né? Trazendo informações para nós através da nossa existência, através da nossa vida, da nossa vida material, da nossa vida espiritual, trazendo informações do mundo espiritual, trazendo informações do nosso Deus, de nós espíritos, dos princípios básicos, né? E nós estamos aqui já iniciando o capítulo 3 dessa primeira parte do livro, né? Então nós estamos aqui iniciando o capítulo 3 da primeira parte, intitulado por Criação. Então nesse capítulo nós vamos poder aprender um pouco mais, né, sobre a ciência da doutrina espírita. A doutrina espírita ela tem 3 pilares, né? A doutrina espírita ela nos traz 3 pilares. Quais são os pilares da doutrina espírita? Os pilares da doutrina espírita são ciência, filosofia e a religiosidade. Ou, na verdade, o desenvolvimento moral, o desenvolvimento espiritual. Religiosidade não de religião, né? Mas é um dos pilares da doutrina espírita. Então, o pilar da doutrina espírita, ciência. A doutrina espírita, então, ela baliza, né? Ela se apoia sobre esses 3 pilares. Por que ciência? Porque o estudo da espiritualidade é um estudo científico, é um estudo de observação, é um estudo, né, iniciado pelo nosso irmão Allan Kardec, iniciado por ele, iniciado pela codificação, iniciado, né, pelos questionamentos que ele fez, né, de investigação profunda com os diálogos que ele fez com os espíritos. Então, a doutrina espírita ela é essencialmente, né, uma doutrina científica. Não é assim? Estuda, por exemplo, os aspectos científicos da mediunidade, né, os aspectos científicos da existência do espírito. Não é? Então, é um estudo constante, diário e contínuo, a respeito em torno de todo esse processo. Não é? Por que filosofia? Filosofia porque estabelece, né,
as relações do universo. As relações do universo com as leis morais. Não é? Então, qual é o movimento que existe com a evolução moral, não é? E as leis universais? Então, há um estudo profundo, uma comparação profunda, né? Um entendimento, a busca do entendimento dessa evolução moral. Por que a evolução moral? Por que a evolução espiritual? Por que a evolução da intelectualidade? Por que nós precisamos de usar, né, a constante busca pela intelectualidade, do estudo, do conhecimento, nos aprimorarmos através do conhecimento? Então, a doutrina espírita, ela nos convida a isso, a estarmos sempre buscando conhecimento, buscando exercitar a nossa intelectualidade. Porque, juntamente com a ciência, a doutrina espírita, ela não é uma doutrina dogmática, ela é uma doutrina raciocinada. Nós precisamos raciocinar a respeito dela, nós precisamos de questionar a doutrina espírita. Né? Então, por meio de vários questionamentos, iniciados pelo nosso irmão Allan Kardec, nós então chegamos a várias conclusões, a centenas e milhares de conclusões a respeito de toda, né, a nossa dúvida existencial. Não é assim? Então, através desses dois pilares da evolução científica, né, do questionamento científico, do questionamento da desenvoltura intelectual e moral, através desses questionamentos nós avançamos então no nosso entendimento, e principalmente o entendimento de nós mesmos, o entendimento do autoconhecimento. E por que também o pilar religiosidade? Para poder então trazer como base também, como pilar, o entendimento espiritual, né? Trazer como base o entendimento do espírito, o entendimento da reencarnação, o entendimento da comunicação com os espíritos, não é? O entendimento da construção de todo esse construto, não é? Então, o entendimento desses três pilares, a ciência, a filosofia e a religiosidade, dentro desse contexto, de entendermos a evolução espiritual e a comunicação com estes espíritos, nós entendermos então a doutrina espírita, nós entendermos então todo esse nosso questionamento em torno de todo esse processo. Por isso a doutrina espírita considerada uma doutrina reveladora e consoladora. É justamente por causa destes três pilares que são fortíssimos, né? Pilares que traz como fundamentos principais da doutrina espírita a existência efetiva, né, de nós entendermos a existência de Deus, a imortalidade da alma, nós entendermos que essa alma, que esse espírito, ele não acaba, ele não morre, não é? Quando nós partimos aqui do mundo material, o espírito não morre e ele está indo na direção novamente dos braços do Pai. Nós estaremos todos juntos novamente. Então, a vida continua do outro lado, no mundo espiritual. Então, isso nos traz, por exemplo, uma responsabilidade muito grande, não é? A morte, para nós, é como se fosse o selo de qualidade dessa nossa existência. Né? O que nós vamos estar levando daqui para lá? O que eu vou estar levando nessa viagem? O que eu vou estar entregando do outro lado? O que eu vou estar entregando? Qual será o resultado que eu vou estar levando para essa minha continuidade da existência? Não é? E outro fundamento, a reencarnação. Então, quer dizer, eu não aprendo aqui, eu não consigo evoluir suficientemente aqui, eu preciso de novas reencarnações, eu preciso de voltar novamente, eu preciso de voltar mais algumas vezes, até que eu aprenda, até que eu
que eu consiga, por meio das provas, das provas que eu vou passando, eu espiar o meu aprendizado e garantir sucesso na prova seguinte. Então, acreditar nesse processo, né, de reencarnação, a imortalidade da alma e eu continuar nesse processo evolutivo, ele é salutar para nós e nos traz essa responsabilidade, né, da vida que nós levamos aqui, não é? Outro princípio, né, a comunicação com os nossos irmãos espíritos, não é? A comunicação espiritual. Então, a comunicação conosco mesmo, a comunicação com os nossos irmãos espíritos, não é? Da mesma forma que estamos aqui, nós temos os nossos irmãos espíritos do outro lado, de vários tipos, não é? Espíritos de vários tipos, de vários níveis também de desenvolvimento. Como da mesma forma, aqui nós estamos em vários níveis de desenvolvimento, do lado de lá também nós temos os irmãos espíritos com vários níveis de desenvolvimento. Outros menos desenvolvidos, outros mais desenvolvidos. No capítulo 3 aqui, nós vamos entrar um pouco mais nesse contexto. Nós vamos aprender um pouco mais sobre esse movimento, sobre essa evolução, sobre a formação desses espíritos. Outro princípio básico da doutrina espírita é a responsabilidade por cada ato que nós temos. E aí nós recordamos no final do nosso programa anterior, de falarmos da vontade. A vontade é o nosso princípio básico do pensamento. A vontade é o princípio básico da nossa consciência, né? A vontade é o princípio básico que nós temos para que nós possamos, então, dar continuidade ao que nós queremos. Transformar aquilo que nós queremos transformar. Se nós queremos transformar a nossa vida, parte da vontade, né? Então, a vontade é o princípio básico da nossa forma de pensar a respeito da nossa vida, a respeito dos atos que nós, então, praticamos. Cada ato tem a sua consequência, então é importante nós entendermos esse movimento, não é? E outro princípio importantíssimo, que é o valor da caridade, né? O valor que a caridade tem na nossa existência. A caridade moral, a compaixão, a ética, a honestidade, princípios que são fundamentais para a nossa existência. Resume-se todo em caridade moral. Então, não basta termos o desenvolvimento intelectual. Precisamos, efetivamente, verdadeiramente, profundamente, do desenvolvimento também moral. Se nós não tivermos o desenvolvimento moral, nada serve. Para nada serve o desenvolvimento intelectual. Se nós não entendermos o desenvolvimento moral, para nada serve o primeiro pilar, ciência, para nada serve o segundo pilar, filosofia. Nós precisamos de entender que esse desenvolvimento moral, ele é essencialmente necessário. Então, a doutrina espírita, ela nos traz, né? Por isso reveladora e por isso consoladora. Ela nos traz esses princípios, ela nos traz esses pilares, ela nos traz estes princípios que são fundamentais, né, para o entendimento da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela não é, de sobremaneira, ela não é dogmática, ela é raciocinada, ela é questionável, ela é questionadora, ela é buscadora, ela é inconformada com o normal. Nós buscamos constantemente esse entendimento profundo do que verdadeiramente é a vida para nós. E quando nós falamos de vida, não é a vida, essa vida, né? Essa existência,
Não, é entendermos verdadeiramente o que é a vida. Essa que não acaba, essa que é eterna, né? Essa que é constante, essa que em reencarnação, de reencarnação em reencarnação, nós precisamos de passar pelas provas e espiar o nível de desenvolvimento que nós nos encontramos. Muito bem, muito bem. Então vamos nós nos atermos então aqui no capítulo 3, né? Vamos aqui então estar junto do capítulo 3 para que a gente possa seguir, né, no nosso processo de conhecer um pouco mais essa doutrina. Não é assim? Capítulo 3, criação, formação dos mundos. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e aqueles que não vemos. Todos os seres animados e inanimados. Todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que os enchem. Pergunta de número 37, de Allan Kardec. O universo foi criado ou bem é de toda a eternidade como Deus? Responde os Espíritos. Sem dúvida que ele não pôde se fazer por si mesmo. E se fosse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser a obra de Deus. Comentário de Allan Kardec. A razão nos diz que o universo não pôde se ter feito a si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. E aí Kardec pergunta, na pergunta 38, como Deus criou o universo? Eu gostaria de chamar muita atenção para essa resposta. Chamar atenção para o princípio da vontade, que nós falávamos agora há pouco. A vontade é o princípio do pensamento. A vontade, sendo o princípio de Deus, sendo o princípio da vontade de Deus na criação do universo, ele simplesmente pronuncia seja. Olha só. Que a luz seja. O poder da vontade. Deus teve vontade. Ah, César, mas a vontade de Deus é diferente da nossa? Será que é? Mestre Jesus, no seu Evangelho, diz assim: sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço, e muito mais. Nós somos filhos de Deus, criado à sua imagem e semelhança. Então, o que nós fazemos, né? Que nós não exercitamos essa nossa vontade. Não é assim?
precisamos de aprender muito ainda, não é? Por isso, por isso a gente precisa ainda de reencarnar ainda várias vezes, não é? Porque a nossa vontade ainda é muito pequena. Olha só, como Deus criou o universo? Resposta dos Espíritos. Para me servir de uma expressão, sua vontade, nada traduz melhor essa vontade todo-poderosa do que estas belas palavras do Gênesis. Deus disse que a luz seja, e a luz foi. Ou seja, a vontade de Deus se materializou pela palavra dele, se materializou no que nós temos hoje, onde nós vivemos hoje, não é? Então observe o poder desse princípio básico do pensamento, a vontade, né? Isso é extremamente importante nós entendermos a profundidade disso. A vontade sendo o princípio básico do pensamento, sendo o princípio básico das nossas intenções centrais, não é? Como Joana de Ângeles diz nos seus livros, a vontade é o princípio, é o cerne, né, do nosso pensamento. Allan Kardec continua, pergunta 39. Poderemos conhecer o modo da formação dos mundos? Resposta. Tudo o que se pode dizer e o que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Os cometas seriam, como se pensa atualmente, um começo de condensação da matéria e dos mundos em via de formação? Isso é exato. Mas o que é absurdo é se crer em sua influência. Quero dizer, essa influência que vulgarmente se lhe atribui porque todos os corpos celestes têm sua parte de influência em certos fenômenos físicos. 41. O mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe se disseminar de novo no espaço? Sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. O nosso planeta Terra. O nosso planeta Terra, ele era um mundo em desenvolvimento. Milhares de anos atrás. Centenas de milhares de anos atrás. Se transformou em planeta de provas e expiações. Mais uma centena de anos, sendo o planeta de provas e expiações. E nós já nos encontramos no final desse tempo, por isso as coisas estão cada vez mais difíceis e ainda vão ficar mais ainda, né? Como eu sempre brinco com aqueles que estão mais próximos de mim, né? É uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade, né? Fica tranquilo. Põe a cabeça no travesseiro e dorme sossegado. Não se estresse. Vai piorar muito ainda. Não é? Pelo menos para alguns. Para alguns ainda vai piorar muito ainda. Não é assim? Mas por causa disso, nós estamos nos finais dos tempos. Quais os finais? Quais os tempos
finais. Né? Os tempos estão chegados. Né? Qual é o tempo que está chegado? O de provas e expiações, onde prevalece o mal. Né? Nós já estamos caminhando para o planeta em regeneração, onde prevalecerá o bem. O mal continua, mas o bem prevalecerá. Nós hoje, por que as coisas estão tão difíceis? Porque efetivamente nós estamos passando por uma guerra espiritual. Sim, nós estamos passando por uma guerra espiritual. Não é? Por isso nós estarmos atentos, orai e vigiai constantemente, desenvolvei a intelectualidade, desenvolvei a moralidade, desenvolva espiritualmente, desenvolva moralmente, transforme a sua vida, busque o autoconhecimento, desenvolva a caridade, desenvolva a solidariedade, cooperação. Por quê? É isso que nós levaremos para o outro mundo, para o mundo de regeneração, para o mundo em regeneração. Como eu já comentei aqui com alguns, né? Como eu já comentei aqui em outros programas, muitos desencarnarão e não reencarnarão mais no planeta Terra. Por quê? Porque não vai dar tempo. O planeta Terra se transforma num mundo em regeneração, deixa de ser provas e expiações. E tem alguns ainda que precisarão reencarnar em provas e expiações. Então não reencarnará mais na Terra. Reencarnará em outros orbes. Reencarnará em outros planetas. Reencarnará em outras casas do meu Pai. Não é? Não é dito assim no Evangelho? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Qual é a casa do nosso Pai? É o universo inteiro. Não é? Quem é o nosso Pai? Deus. Não é assim? Então ele tem muitas moradas. Então nós vamos para alguma dessas moradas. Não é assim? Sabemos se nós retornaremos aqui. Porque talvez aqui não seja mais o nosso lugar. Não é? Então, por isso, nós estarmos atentos a esse desenvolvimento. Por isso comentei agora há pouco, né? Nossa morte é o selo de qualidade. Como é que você viveu essa vida? Não é? E para quem que você vai ter que discutir isso? Com a sua consciência. Eu discutirei com a minha consciência. Não é? Você com a sua consciência. É com ela que nós vamos conversar depois que nós partirmos daqui. Não é? Então é com ela que nós estaremos. Por um longo tempo. Né? Período de erraticidade. Assim? Então, por isso, entendermos bem o que estamos fazendo, né? E o que nós entendermos bem o que nós estamos fazendo e entender o que nós estamos fazendo e onde nós estamos fazendo. Assim? O mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe se disseminar de novo no espaço? Sim. Deus renova os mundos como renova os seres humanos. O planeta Terra vem se renovando, como todas as estrelas, os corpos celestes, os outros planetas. Podemos conhecer a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Nada te posso dizer, porque só o Criador o sabe. E bem louco quem o pretendesse saber ou conhecer, o número de séculos dessa formação. Olha só como é que ele considera, hein? E bem louco aquele que pretende conhecer. Então não entremos nessa loucura, não é? Já basta as nossas loucuras. Já bastam as nossas loucuras que nós precisamos de dar conta da nossa consciência, as loucuras das quais, né, nós cometemos, dos erros que nós cometemos. Formação dos seres vivos. Pergunta 43. Quando a Terra
Quando a terra começou a ser povoada? No começo, tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então, apareceram os seres vivos, apropriados ao estado do globo. De onde vieram os seres que vivem sobre a Terra? A Terra continha os germes que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a força que os mantinha afastados, e eles formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes estiveram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício para a eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Eles estavam, por assim dizer, em estado de fluido pelo espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, esperando a criação da Terra, para começar uma nova existência sobre um novo globo. Comentário de Allan Kardec. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, segundo cada espécie, desde que estejam nas condições desejadas. A menor perturbação nessas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos a disposição regular que constitui o cristal. Por que não ocorreria o mesmo com os elementos orgânicos? Conservamos durante anos sementes de plantas e de animais que não se desenvolvem senão em uma dada temperatura e no meio propício. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de vários séculos. Lembrando, queridos, aqui esse comentário de Allan Kardec era um cientista. Não é? Nós já fizemos esse comentário aqui da vida de Allan Kardec, da vida do professor Rivail. Né? Ele era um cientista antes de ser Allan Kardec. Médico, pedagogo, filósofo. Né? Ele era um cientista. Ele cultivava a cultura, né, dentro da ciência. Então ele já era, por si só, um cientista investigador, principalmente na área médica. Então, por isso o conhecimento dele da biologia, da química, da física, da química orgânica, da química inorgânica. Né? Então, o conhecimento dele em torno de todos esses assuntos. É bom a gente lembrar, né, que Rivail era um cientista. Por isso esse conhecimento todo dele, por isso essa condição de debate, né? Essa condição de diálogo entre ele e os espíritos codificadores. Há, portanto, nessas sementes um princípio latente da vitalidade que não espera senão uma circunstância favorável para se desenvolver. O que se passa diariamente sob nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo? Ele está trazendo aqui uma conclusão. Né? Essa formação de seres vivos, partindo do caos pela força da própria natureza, diminuiu alguma coisa da grandeza de Deus? Longe disso. Ela responde melhor à ideia que fazemos de sua força, se exercendo sobre os mundos infinitos por meio de leis eternas. Essa teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios
e pôs limites às nossas investigações. Pergunta 46. Existem ainda seres que nasçam espontaneamente? Sim. Mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois testemunhas todos os dias desse fenômeno. Os tecidos dos homens e dos animais não encerram os germes de uma multidão de germes que aguardam para eclodir a fermentação pútrida necessária à sua existência. É um pequeno mundo que dormia e que se cria. Pergunta 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim. E ela veio a seu tempo, foi o que levou a se dizer que o homem foi feito do limo da terra. Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos sobre a terra? Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos, ou seja, é um sonho. Todos os cálculos que a gente pode fazer são banais. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam mais, espontaneamente, os homens como na sua origem? O princípio das coisas está no segredo de Deus. Todavia, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados sobre a terra, absorveram neles os elementos necessários à sua formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Pergunta 50. A espécie humana começou por um só homem? Olha só. Isso pode pirar a cabeça de muita gente. Não é? Isso pode pirar a cabeça de muita gente que, né, aprendeu desde cedo que o primeiro homem que existiu na Terra se chamava Adão, né? Então calma, viu, gente? Muita calma. Precisa de estudo, precisa de conhecimento, precisa de mergulhar nos entendimentos, né? Inclusive a codificação da doutrina espírita, ela é importante com relação a isso. Não basta só ler. Basta ler, estudar, mergulhar de maneira profunda e mergulhar ainda no entendimento, não é, da codificação espírita. A espécie humana começou por um só homem? Não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro homem, nem o único que povoou a terra. Podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos na que assinalais. Aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Nós viemos da raça adâmica, né? Adânica, não é isso? Nós viemos da raça adâmica, né? Ou seja, somos filhos de Adão, não é? Comentário de Allan Kardec. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram em certo país após alguns dos grandes cataclismas que em épocas diversas perturbaram a superfície do globo e veio a ser o tronco de uma das raças que hoje o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes de Cristo,
tenham se cumprido em alguns séculos. Se o homem não estivesse sobre a terra, senão depois da época assinalada para a existência de Adão. Alguns consideram, e com muita razão, Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Diversidade das raças humanas. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas sobre a Terra? Do clima, da vida e dos costumes. O mesmo ocorre com dois filhos da mesma mãe, que, educados um longe do outro, e diferentemente não se assemelham em nada quanto ao moral. O homem nasceu sobre diversos pontos do globo? Sim. E em épocas diversas. E está aí uma das causas da diversidade de raças. Depois, os homens, em se dispersando sob diferentes climas e se aliando a outras raças, formaram os novos tipos. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. As diferentes variedades de um mesmo fruto impedem que pertençam à mesma espécie? Se a espécie humana não procede de um só, os homens devem deixar por isso de se reconhecerem como irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem ao mesmo fim. Quereis sempre tomar literalmente as palavras. São animados pelo mesmo Espírito, pelo mesmo princípio inteligente, emanado de Deus. Então, por isso, todos nós somos irmãos. Irmãos, filhos de um mesmo Pai. Irmãos emanados pelo princípio inteligente de Deus. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim. E o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente o seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Comentário de Allan Kardec. Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inútil. Ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério que o de recriar nossa visão. Nada, aliás, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra não pôde razoavelmente fazer supor que só ela tenha o privilégio de ser habitada, com a exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não. Eles não se assemelham de modo algum. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, seguir-se-á para os seres que os habitam numa organização diferente? Sem dúvida. Como entre vós os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar. Os mundos que estão mais afastados do Sol estão privados de luz e de calor, uma vez que o Sol não se mostra a eles, senão sob a aparência
de uma estrela. Credes, pois, que não haja outras fontes de luz e de calor senão o sol. Nós acreditamos muito pouco, né? Nós somos incrédulos. Nós, pelo nosso orgulho e a nossa vaidade, a gente acredita que só existe aquilo que a gente vê, não é? A gente é muito orgulhoso mesmo. A gente é muito vaidoso, né? Achar que só existe aquilo que a gente consegue enxergar. E na verdade não, não é? Existe ainda muito, muito mais do que a gente possa imaginar. Credes, pois, que não haja outras fontes de luz e de calor senão o sol? E não contais por nada a eletricidade, que em certos mundos tem um papel que desconheceis e muito mais importante que sobre a terra? Aliás, não dizemos que todos os seres vejam da mesma maneira vossa e com órgãos dispostos como os vossos? Comentário de Kardec. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriados ao meio para o qual foram chamados a viver. Se não tivéssemos jamais visto os peixes, não compreenderíamos como esses seres podem viver na água. Assim acontece em outros mundos que contêm, sem dúvida, elementos que desconhecemos. Não vemos nós sobre a Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível que em certos mundos a eletricidade não seja mais abundante que sobre a Terra e desempenhe em um papel de ordem geral cujos efeitos não podemos compreender? Esses mundos podem, pois, conter em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias aos seus habitantes. Os povos formaram ideias muito divergentes sobre a criação, segundo o grau dos seus conhecimentos. Essa é uma leitura longa. Muito bem. Vamos deixar essa leitura para o nosso próximo encontro. Considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. É uma boa leitura. Vamos deixar, nós já estamos no final do tempo, vamos deixar essa leitura, vamos deixar esse estudo para o nosso próximo encontro, para que a gente possa discutir um pouquinho mais a respeito desses comentários dos nossos irmãos espíritos, dos nossos irmãos espíritos. Eles vêm junto com Kardec fazendo aqui algumas considerações importantíssimas, juntando, a ciência, juntando a doutrina espírita e juntando também algumas explicações bíblicas. Muito bem, e assim chegamos ao final de mais um Homem Espírita, aqui na segunda-feira, sempre às 21 horas, aqui na Associação Espírita Cartas de Passos, comigo, César de Aquino. Gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, gratidão aos nossos irmãos espíritas, aos nossos irmãos espíritos, coordenadores desse projeto, esses benfeitores, trabalhadores incansáveis, coordenadores desse projeto, sempre à disposição de estar conosco aqui, nos alimentando, nos instruindo, nos conduzindo, nesse aprendizado profundo sobre essa doutrina maravilhosa. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais também, sempre junto conosco, nos intuindo, nos inspirando, aprendendo também junto conosco, nos confortando, nos alimentando desse entendimento profundo a respeito dessa ciência maravilhosa, dessa filosofia esplêndida e dessa religiosidade maravilhosa. Gratidão aos nossos anjos guardiões, gratidão aos irmãos que foram conduzidos até aqui, nesse momento, para poder aprender conosco, para poder crescer e evoluir conosco, para que a gente possa aprender junto, aprendermos juntos nesse momento, para que a gente possa trabalhar a nossa evolução espiritual e a nossa evolução moral. Graças a Deus, boa semana,
Bom princípio de semana e boa semana a todos nós. Que tenhamos uma semana abençoada, iluminada. Graças a Deus. Beijo no coração, fiquem com Deus. E até a próxima segunda-feira, com o Despertar às 6 horas da manhã, Os Caminhos de Paulo às 19 horas e o Homem Espírita às 21 horas. Fiquem com Deus, boa semana e até mais, se Deus quiser.